Olá, olá, olá! Hoje nós vamos revisar sobre os artigos. E essa é uma classe de palavras bem tranquila de entender, de aprender, porque só são duas classificações, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos. Mas tem algumas particularidades que é muito bom entender já de princípio para depois não fazer confusão. Por exemplo, quando vai aprender sobre as regras da crase, alguns elementos de coesão, para não confundir com pronome. Então é bem importante entender bem sobre os artigos. Como eu disse, nós temos os artigos definidos, o, a, os, as, e os indefinidos, um, uma, uns, umas. São só 8 palavrinhas, então é bem tranquilo, né? Vou compartilhar minha tela com vocês para falar sobre as particularidades que vocês precisam prestar atenção quando forem fazer alguma questão sobre os artigos, ou se vocês estiverem escrevendo para usar de maneira intencional, tá bom? Bora lá? Então, o artigo nada mais é do que uma palavrinha que sempre serve para acompanhar um substantivo. E dessa forma, o substantivo vai ser ou definido, especificado por esse artigo, ou indefinido, generalizado, quando você está usando o indefinido. Isso significa que quando você fala o caderno, você está falando de um caderno específico. Agora, se você falar um caderno, é qualquer caderno, ok? E é interessante pensar nisso na questão da coesão e da coerência, porque se você está escrevendo uma narrativa, ou, sei lá, uma dissertação, e você usa primeiro o artigo definido, e depois você definido, e depois você retoma ele como indefinido, gera aí uma dúvida. Você está falando a mesma coisa, trocou, acrescentou algum significado que ainda precisa ser explicado? Então, essas particularidades são bem importantes, tá? Sempre quando você for colocar num texto, primeiro você pode falar de maneira indefinida, e conforme você for especificando, explicando, você troca para usar sempre o definido para acompanhar esse substantivo. Outra coisa, quando você está falando sobre, quando a gente está falando sobre os artigos, eles possuem o poder mágico da substantivação. Adoro falar isso para os meus alunos, é a mágica da substantivação. Por quê? Qualquer palavra que você colocar um artigo na frente, você transforma essa palavra em um substantivo. Por exemplo, jantar é um verbo, então, vamos jantar às 8 horas. Agora, se eu colocar o artigo na frente desse verbo, eu transformo num substantivo. Então, o jantar será servido às 8 da noite. Então, eu transformei de um verbo, passou a ser um substantivo por conta dessa mágica da substantivação, poder mágico dos artigos. Outro exemplo, não farei a revisão agora. Então, aqui, se não, é um advérbio de negação. Agora, se eu falar, a professora me deu um belo não quando eu disse que queria entregar uma atividade atrasada, sei lá. Então, agora, quando eu falo, deu um belo não, esse um transforma o advérbio não em um substantivo. Então, isso é bem importante. Qualquer palavra que você coloca um artigo na frente, não importa a classe, você transforma em um substantivo, ok? Aqui no arquivo, então, já falei dos artigos definidos, o, a, os, as, os artigos indefinidos, um, uma, uns, umas. Então, os artigos definidos especificam, os indefinidos generalizam. Falei da mágica da substantivação, né? Então, outras funções do artigo. Substantivar as palavras, então, o verde, o andar, o falar, a beleza. Não, aqui a beleza... ok. A beleza já é um substantivo, é belo, que era, vou trocar esse exemplo aqui por outro, colocar o do não, por exemplo. O possível é um adjetivo, estou colocando o aqui, transformei em um substantivo. Os artigos também servem para distinguir algumas palavras que são homônimas, lembrando que homônimas são palavras que têm alguma coisa igual, mas vão diferenciar no significado. Então, por exemplo, a cabeça está doendo. Agora, a cabeça, quando eu coloco o artigo definido, é a parte do corpo humano. Agora, se eu falar, o cabeça da turma é o Ambrósio, eu estou usando aqui uma metáfora. O cabeça, estou querendo dizer que o Ambrósio é o líder, aquele que comanda o resto da turma. O capital, a capital, então o capital é o dinheiro, a capital é o lugar, o cura é um jeito antigo de falar padre, benzedeiro, né? E a cura é o ato de curar. Aqui só para dar alguns exemplos, mas existem outros, tá bom? Outra coisa, quando usar os artigos definidos, vou deixar essa lista para os meus alunos depois darem uma olhada. Os definidos sempre são para lugares, estações do ano, pontos cardeais, feriados, títulos, nomes próprios. Esse ponto é importante, nomes próprios.
É facultativo o uso do artigo. Então, isso significa que você pode ou não colocar na frente do substantivo próprio e tanto faz, os dois jeitos estão corretos. Por isso que a crase é facultativa na frente de nomes femininos, porque você pode ou não colocar o artigo. E aí, a única coisa que é obrigatória, dependendo do contexto, é a preposição. E aí, sendo facultativo, você coloca ou não a crase, os dois jeitos vão estar certos, tá bom? Muito bem. Quando usar os artigos indefinidos? Números para falar de maneira aproximada, para enfatizar, para comparar. Então, aqui em metáfora também, ela é uma rainha. Então, aqui eu estou estabelecendo alguma coisa de comparação entre uma pessoa e a realeza, digamos assim. E aí, uma rainha, eu estabeleço aqui essa metáfora, e tem que usar o artigo indefinido. Com o definido não daria certo. Falar de obras de artistas, para indicar pertencimento de família. Outra coisa importante aqui, ó, contração com os artigos e preposições. Às vezes, os alunos têm um pouco de dificuldade, não sei se é o seu caso, de procurar os artigos e aí tá misturado com preposição e não identificar. Então, ao, o a com preposição, com a crase, que é a preposição, mas o artigo, aos, a. Então, aqui o ao é uma combinação. O a com crase é a crase, né? Aos também é uma combinação, o as é a crase. Agora, aqui embaixo, quando a gente tem o artigo junto com o de, com em, com por, ou com algum pronome, você vai ter uma contração, porque alguma coisa vai se perder, a gente não pode chamar de combinação. Combinação é só quando você coloca um do lado do outro, tá bom? E aí, a contração, quando você junta alguma coisa, na mistura se perde. Então, do, de mais o, na, em mais a, pelos, por mais os, e também dá para fazer a mesma coisa com os artigos indefinidos, em alguns contextos, né? Então, num, em mais um, duma, é de mais um. Essas contrações aqui a gente nem usa muito, mas existem, tá bom? Então, é isso. Relembrando, artigos definidos, o, a, os, as, os indefinidos, um, uma, uns, umas. Não esquece da mágica da substantivação e lembra que os definidos especificam e os indefinidos generalizam. Essa é a revisão por hoje. Quem é meu aluno vai receber os exercícios dinâmicos e o exercício escrito. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, pessoal!